Amém? Vamos falar um pouco nesta noite sobre um homem chamado Sansão. E há alguns detalhes da vida dele que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Juízes capítulo 16. Vamos ler somente 2 versículos. Quero que preste atenção, principalmente a frase final que ele usa nestes 2 versículos, falando dele mesmo. Capítulo 16, versículo 7 e também versículo 17. Diz assim a palavra. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Amém? Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Esse texto de Sansão, aqui em Juízes, como todos, creio eu, a maioria de nós sabemos, está se referindo a um momento quase na etapa final, e eu poderia dizer praticamente o final, do ministério, da vida, do sucesso, do poder, da glória, na vida de Sansão. Vamos falar um pouco de algumas características dele nesta noite. Mas eu quero começar esta mensagem me referindo à frase que ele usou. Ele sabe que ele está pecando, ele era ciente do que estava fazendo, que dormiu com uma mulher pagã, não era casado, tomou uma mulher pagã chamada Dalila, que era uma filisteia, e que era proibido para ele fazer aquilo. E quando essa mulher foi paga, porque a Bíblia assim o registra, que foi paga pelos filisteus, para se informarem pela boca dele o que fazia que esse homem fosse forte. Se você nasceu ou cresceu na igreja, alguma vez cantou as musiquinhas de Sansão, e se não, pelo menos conhece esta história. Era um homem fortíssimo. Para nós hoje vemos filmes e a gente paga um monte para ir no cinema para ver os X-Men e Batman e Superman, mas ele era isso. Era um cara que podia matar 30, 40, 300 sozinho, sem superpoderes, com o poder do Espírito sobre a vida dele. E esse homem, tomado pelo poder de Deus, cheio da unção, pecou com uma mulher chamada Dalila. E quando essa mulher foi paga para se informar do poder que havia nele, que o tornava tão forte, qual era o segredo dele para poder enfraquecê-lo, ele faz uma declaração. A primeira, ele estava mentindo, é claro, enganou ela 3 vezes. Se me amarrarem, se me tocarem com tal coisa, se pegarem meu cabelo de tal maneira. Mas quero que foque na frase. As 2 vezes ele diz: me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Escuta essa frase: me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. A segunda vez que ele usa esta declaração, ele fala a verdade. Ele diz: eu sou nazireu de Deus desde o ventre. Se alguém cortar o meu cabelo, o cabelo era um voto, já vamos falar disso. Eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Quero que pensem nesta frase, por favor. Ser como qualquer outro homem, ou ser como qualquer outro, é a expressão que ele usa aqui. Ele diz: me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Do versículo 17 chamou minha atenção muito mais: me enfraqueceria e serei como todos os mais homens. Amados, eu creio que a igreja está tendo uma crise de identidade. Identidade não com as palavras, porque a gente fala: eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou homem de Deus, eu vou para a igreja. Mas com muitas atitudes e situações na nossa vida, tem coisas que estão nos tornando como qualquer outro homem. Eu sou missionária faz 18 anos, para a glória de Deus. Ele me chamou, eu nunca prestei, mas ele me chamou, me tornou e me levou para fazer missões. E se eu contar para vocês que às vezes evangelizando, eu quase evangelizei até pastores e ganhei para Jesus. E quando quase fiz a oração de fé, eles falaram: eu sou pastor. Meu Deus. Ele me deixou evangelizá-lo, porque não dava para ver com a atitude que ele era pastor. Preguei para pessoas na rua, fiz a fila em um banco, tomei cursos com pessoas que no final da história descobri que eram crentes.
Faz pouco tempo atrás, 4 semanas, comecei a tomar um curso de coisas que eu estou precisando aprender também como mulher. E comecei a estudar crochê. Nunca gostei disso, mas agora preciso. Vou casar, tem que aprender um monte de coisas. Então, estou estudando. Cheguei na primeira aula lá. E eu doida para pregar, né? Mas lá caladinha. E começaram. Descobri que a frase é cricotar. É cricotar? Ou crocotar? Cricotar. Tricotar. É fofocar. E descobri, porque a professora falou, bom, gente, vamos começar a tricotar. E começaram a falar de todo mundo mal. Falaram do marido, do primo, do noivo, do vizinho. E eu fiquei com aquilo. E eu não vi elas tricotando, era só crochê. Aí eu perguntei no final, né? Por que tricotar? Elas falaram, é falar mal do próximo. Aí foi, primeira aula. Segunda, já eu falei que era missionária e comecei a ganhar alguns pregando o evangelho. E descobri que das 15 mulheres que estavam estudando comigo, para a glória e honra do Senhor, 13 eram cristãs. Aleluia! Tricotando com a professora, que também, graças a Deus, é uma grande irmã. Fiquei com tanta tristeza. Na terceira aula, preguei para elas da tricotada que estavam dando, que não falava de crentes. Querido, isto para começar a mensagem de dizer para vocês, estamos nos tornando como qualquer outro homem. Na padaria, na rua, em casa, no casamento, na escola, na faculdade, no trabalho, no cinema, no shopping, na rodovia. Não há uma verdadeira diferença. E você pode dizer para mim, não, eu sou crente, eu amo Jesus. Eu levo 60 anos na igreja, levo 500, levo 50, levo 30. Sou pregador, sou pastor, sou ministro de louvor. Mas não é o ministério que define um grande homem de Deus. Ele continuava sendo um homem forte, mas já era faz tempo como qualquer outro homem. A pergunta nessa noite, para entrar nesta mensagem, é: que nos torna como qualquer outro homem? Que nos faz pessoas que não se convertem em um verdadeiro referencial e uma grande diferença desde longe, no caminhar, no falar, no pensar, que as pessoas digam, você tem algo diferente em nós. A igreja evangélica no Brasil, vocês têm evangelho da Latinoamérica, das Américas, depois dos Estados Unidos, é claro. É o primeiro país com o evangelho mais antigo de todas as Américas. Vocês têm 3 e 4 gerações de cristãos. Pai, vô, bisavô. Você sai na rua para pregar, meu tio é pastor, meu primo é missionário. Eu tenho uma irmã que vai na igreja. É crente por tudo quanto canto. Brasil tem igreja. Sai comigo para dar uma voltinha no carro. Em uma estrada só. Vamos contar 10 igrejas daqui para lá. 1, 2, 3, 4. Tem lugares que eles têm que combinar para cantar. Porque estão cantando para cantar no mesmo horário, para não atrapalhar o outro pregando enquanto está cantando, porque é grudada de um lado do outro. Você sabia que Brasília, a metade da cidade, da sua capital, são crentes? É uma das cidades piores a nível de divórcio, de destruição de lares. A cidade que mais tem evangelho neste país. Por quê? Porque somos como qualquer outro homem. Estamos nos tornando comuns, sem perceber. Não estamos fazendo e vivendo aquilo que Deus quer. Para quê? Só para ganhar o mundo? Sim, precisamos ganhar o mundo. É impossível ganhar pessoas se eles não veem algo diferente em nós para dizer, eu quero ser crente como essa mulher, eu quero ser crente como esse homem. Mas não somente pelo mundo, porque nós fomos chamados por Jesus para sermos salvos. Ele merece que a gente viva da maneira que Ele estabeleceu. Amém? Você não é qualquer um. Eu não sou. E precisamos entender isso. Que nos torna comuns, que nos torna qualquer outro homem. Eu procurei uma versão mais antiga e gostei da maneira como ele expressa. Ele diz assim, eu serei fraco e me tornarei um homem comum. Uma coisa comum é uma coisa normal, cotidiana. Do monte de pessoas. Às vezes você vai na empresa e todos fazem parte do mesmo monte. Você vai na rua, todos são iguais, os vizinhos. Você vai na escola, os meninos são iguais que todos os ímpios que tem ao redor.
que nos torna comuns? Em primeiro lugar, nos torna comuns não entender que nós somos especiais. Quando uma pessoa não entende que valor ela tem, o que significa ser salvo, ela não se comporta com a grandeza que aquilo significa. Vamos ler as frases de Sansão, porque o cara era pecador, mas ele era bem falado. Versículo 17 diz: descobri-lhe todo o seu coração, ele disse, escuta isto: nunca subiu navalha à minha cabeça. Por quê? Porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Quando essa mulher o enganou e conseguiu tirar dele a verdade, ele declarou por que ele era diferente. Ele falou: eu sou especial. E ele declarou a seguinte frase: eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Para nós essa frase é só uma frase. Mas quando você estuda as verdades do que isso significa, você compreende que verdadeiramente esse homem era especial. Ser nazireu, irmãos, para quem não sabe, era um voto exclusivo de alguém que queria se tornar exclusivo somente para Deus. Israel era conformado por 12 tribos. Teologicamente falando, eram 13 tribos. E a única especial chamava-se Levi. Era a única tribo especial. Por que eram especiais? Porque eles foram escolhidos, eles e no meio deles Arão, para servirem a Deus. Então eles moravam no templo ou no tabernáculo, serviam ao Senhor, se aproximavam, sacrificavam. Eram os únicos que eram especiais. As restantes das tribos eram tribos de Israel, mas não eram a tribo seleita. Mas quando alguém do comum das 12 tribos queria se tornar especial, ela fazia algo que era um voto, chamado voto nazireu. Quem que decidia ser nazireu? A pessoa. E ela declarava: vou ser nazireia 5, 10, 15, 30 anos. Para quê? Para estar perto de Deus, para me santificar, para ouvir a voz dele, para sentir-me perto dele e ficar perto verdadeiramente. Isso era uma coisa muito especial. Agora, que requerimentos tinha o voto nazireu? Primeiro, eles não podiam tocar nunca no seu cabelo, nem nas barbas. Não estou dizendo que os que usam barba são feios, tá? Porque você hoje tem como arrumar e fazer bonito, mas na época eram feios de verdade. Porque não tinha como arrumar, entendeu? Ou cortava tudo ou não cortava nada. Então era um negócio largo, compridão, feio, desorganizado, cabelão, de certo? Imagina como era lindo, hidratado, tudo mais, né? Então eles ficavam, não eram bonitos. E era uma forma de mostrar para as pessoas: eu sou nazireu, fiz um voto para ser especial para Deus. Segundo, nunca jamais podia tocar em morto, nem de humanos, nem de animais. Se ele tocar em um morto, ele ficava imundo. E o dia que isso acontecer, o voto perdia o valor. E ele tinha que voltar a repetir o voto de novo. Se ele fazia um voto para 10 anos, e no ano 9 ele tocava um morto, os 9 anos de voto se perdiam. Ele tinha que começar de novo do zero para fazer os 9 anos. Entendeu? Ele não podia tocar nunca jamais em um morto. Porque morto era símbolo de imundícia, profanação. Ele não podia fazer isso. Então era uma maneira de se proteger para agradar e buscar a presença de Deus. E em terceiro lugar, nunca jamais ele comeria nada que viesse da uva. Para nós, bom, tiraram as uvas, normal. Mas para eles, uva era como para vocês, brasileiros, arroz, feijão e mistura. Fica frito. A vida inteira sem arroz. Já pensou? 30 anos sem feijão, você morre. Agora, carne, não pode, carne não. Aqui é uma tragédia. Eu descobri que aqui arroz, feijão e carne é tudo. Tudo. Era uma tragédia para eles. Mas era uma forma de dizer: eu sou especial. Agora tem um detalhe que eu quero que preste atenção. O detalhe é que o voto nazireu era escolha de cada um. A pessoa dizia: eu quero ser 1 ano, 2 anos, 3, 50, 15. Ou não quero ser nazireu. Beleza. Ele era ou não era? Sansão não teve escolha. Deus falou: você vai ser nazireu desde o ventre. Você é especial. Você não vai se fazer especial. Você já é especial. Eu o escolhi para ser especial. Você pode ler a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Só existem 3 homens que nasceram nazireus: João Batista, só, Samuel e Sansão. Ele era muito exclusivo. Por que ele se tornou comum? Porque ele nunca compreendeu o tamanho privilégio que ele tinha ao ser um nazireu. Não por escolha própria,
escolhido por Deus. Nós somos muito parecidos com Sansão. Você não escolheu ser salvo. Tem músicas que a gente canta que elas mentem. Por muito tempo busquei e finalmente encontrei. Mentira. Quando que a gente buscou? Isso é mentira. Ele me buscou. Ele me atraiu, Ele me trouxe do cabelo, quebrou as minhas pernas, o fez sofrer, permitiu o casamento acabar, a saúde ficar mal, e a gente veio. Mas foi Ele que nos trouxe. Esse negócio que eu te busquei sempre é mentira. Então, nós somos como Sansão. Eu não escolhi ser especial, eu decidi me consagrar a Jesus. Não, Ele nos tocou e Ele nos consagrou e nos trouxe para a salvação. Igreja, você não é salvo porque você é bom. Jesus nos salvou. Ele fez que o evangelho chegasse à sua nação. Se aqui chegassem os maometanos, os maometistas, não sei como se fala agora em português, o Islã, você seria islamista hoje. Acreditaria em outro Deus. Mas Deus trouxe o evangelho para esse país. Sua casa recebeu o evangelho. Você conhece Jesus, você é salvo. Jesus nos salvou. Se você morre, você ama Jesus, você vai para o céu. Se vive do jeito que Ele quer. Mas a igreja não entende esse privilégio. A igreja hoje, nós, você e eu, tratamos o evangelho como se fosse mais uma prenda de roupa, uma peça de roupa. Quando eu quero, eu uso. Quando não quero, eu tiro, eu coloco lá. Como se fosse um casaco. Tenho calor, tiro. Estou com frio, coloco. Preciso de Jesus, coloco, eu vou para a igreja. Eu estou bem. Hoje eu vou folgar, hoje eu não congrego. Olhe para seu redor, quantas cadeiras vazias. Eles hoje estão com calor, eles não precisam de Jesus hoje. Mas amanhã chegará o inverno e Jesus virá me cobrir. Eu vou para a igreja para chorar, para jejuar. Pastor, ora por mim, meu casamento está falido. Aí vira crente de novo. Em primeiro lugar, nos tornamos comuns quando não entendemos o privilégio de sermos salvos. Querido, você entende o que é ser salvo? Ser crente está na moda. Ser salvo não. Ser crente está na moda. No Brasil está de moda ser crente. Está na moda. Eu sou cristão, agora sou evangélico. Falo diferente, conheci Jesus, estou gostando. Canto músicas novas. É incrível. Mas ser salvo não está na moda. Ser salvo não. Porque salvação é outra história. Salvação tem a ver com santificação, com vida, com testemunho. Isso não está na moda. Nem sequer da igreja. Irmãos, precisamos entender o privilégio que nós temos. Você tem Jesus. Você conheceu Jesus. Muitos de vocês cresceram numa igreja. Muitos de vocês têm família que foi crente. Alguém te ensinou, te pregou o evangelho. Você tem o privilégio de criar um filho nos caminhos do Senhor, que vai protegê-lo desse mundo destrutor que está acabando com o homem. Mas a igreja não compreende isso como um privilégio. Não compreende, não vê isso como um privilégio. Eu escutava a pastora lendo aquele texto de Salmos 84, e ela dizendo, e o ministro de louvor também falando da alegria que é vir para a casa do Senhor. Davi declara o seguinte: Senhor, é melhor um dia nos teus atos que 1000 fora deles. Essas são as palavras de Davi, mas não são as palavras da igreja. Senhor, é melhor um dia na tua casa que 1000 fora deles. Mentira! Ou fica vendo novela, partidos de futebol e tudo mais, no lugar de vir para a igreja. Esse texto era para Davi. Mas nós temos dificuldade com entender o privilégio que é estar na casa do Senhor, de orar, de cantar, de levantar as mãos e dar um salmo para Ele, de adorar, de estar encrencado e cair à noite e me ajoelhar e saber que alguém me escuta aqui do lado, não no além, aqui do lado, que eu posso chorar e alguém seca minhas lágrimas de verdade, que se eu tenho um pecado eu posso correr a Ele e Ele me perdoa, e Ele tinha essa carga dentro de mim. Que se eu tenho erros, eu posso pedir para Ele me ajudar. E Ele me socorre. Você entende o privilégio de ser crente? Você entende o privilégio de ser salvo? Você entende o privilégio de conhecer Jesus? Nos tornamos comuns quando esquecemos de verdade que é um privilégio. Irmãos, hoje muitas religiões foram para culto. Muitas. Os testemunhas de Jeová estão congregando. Os budistas estão congregando. Os satanistas também congregam. A Universal está lotada agora. Nós também. A diferença é que a gente entende
quem é Jesus. Eles não, se supõem que eles não. Que a gente entende. Mas em centos de lugares que a igreja hoje está lotada, a maioria dos crentes já foram 3 vezes no banheiro e 5 vezes no bebedouro, porque eles não desfrutam a presença de Deus. Nos tornamos comum quando não entendemos que é um privilégio sermos salvos. Amém? Em segundo lugar, nos tornamos comuns quando nos enrolamos nas coisas do dia a dia. Irmãos, eu tenho descoberto ao passar dos meus anos na obra e servindo ao Senhor, em mim mesma, que Satanás conseguiu muitas estratégias para destruir a igreja. E uma das principais é muito sorrateira, é nos enganar com coisas que não parecem pecado, porque elas de fato não são pecado, mas que elas enrolam a nossa vida tanto que termina nos afastando de Jesus. Coisas comuns. Vamos ver algumas coisas da vida de Sansão. E quero lhe mostrar nesta noite que Sansão perdeu por coisas comuns. Todo mundo joga água suja para Dalila. E eu não vou defender a Dalila. A Dalila era uma filisteia pecadora, uma prostituta. Mas ela não foi quem levou Sansão ao buraco. Ele já estava no buraco fazia tempo. Ela só deu um empurrãozinho pequeno. Um chute. Chutou, pim, e ele caiu. Mas ele já estava caindo faz tempo. Ele já estava enrolado fazia muito tempo. Coisas comuns, coisas do dia a dia, destroem a nossa vida. Em primeiro lugar, fazer as coisas que outros fazem nos tornam comuns. Amém? Capítulo 14, versículo 8 ao 9, por favor. Fazer as coisas que outros fazem. 8 ao 9 diz: E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. A história registra que Sansão, em algum momento, não vou entrar muito na história, vou me focar no fato. Ele matou um leão como se mata um cabrito. A Bíblia diz que o leão veio sobre ele, o tomou pela boca, o abriu pela metade e o acabou e deixou ele morto. Passaram-se os dias e ele voltando, a Bíblia diz que desviou um pouquinho do caminho para ver um leão que ele matou. Lembre que ele não podia tocar em mortos. Mas ele desviou um pouquinho do caminho, saiu, encontrou um leão e encontrou uma coisa deliciosa para ele, para mim nojenta. Um enxame de abelhas no corpo de um leão morto. Ele pegou, porque ele vinha cansado, com fome, pegou o mel, comeu e continuou e beleza. Para nós é um fato comum, mas para ele era uma coisa que estava destruindo a vida maravilhosa que Deus tinha colocado sobre ele. Ele era nazireu, ele não podia tocar em morto. Quem podia tocar? Todo mundo podia tocar. A esposa podia tocar, a mãe podia tocar, o primo podia tocar, o vizinho podia tocar. Quem cantava podia tocar, mas ele não, porque ele era nazireu de Deus. E uma coisa que nos torna comuns, querido, é quando praticamos coisas que todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu falava para a mãe: mãe, eu quero ir em uma balada. Ela falava: não. Por que não se todo mundo vá? Ela sempre falava: porque você não é todo mundo. Mãe, eu quero. Não. Por que não? Porque você não é todo mundo. E aquela frase sempre ficou na minha cabeça. Eu creio que a igreja não entende que nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Você está trabalhando e no grupo do WhatsApp dos colegas do trabalho envia uma foto pornográfica e todo mundo ri e fala besteira. Você deleta e mostra que não gostou, porque você não é todo mundo. Todos os caras se juntam para falar do corpo de uma mulher. Você cai fora e mostra que não gosta, porque você não é todo mundo. Todas as mulheres fofocam quando se reúnem e falam mal do marido, do primo, da amiga. Você levanta e fala: não gostei, porque você não é todo mundo. Todos os filhos da escola vão para a balada, o seu não vai, porque você não é todo mundo.
As mulheres saem quase peladas e vão à igreja desse jeito. Mas você se veste como mulher santa, porque você não é todo mundo. Todo mundo vê uma propaganda de uma mulher quase nua para vender uma panela de pressão. Você muda o canal, porque você não é todo mundo. Mas qual é o problema dos crentes? Ai, que mico. Imagina eu falar. Gente, eu vou sentar só para respeitar. Eu sabe que no meu coração eu não estou concordando. Você não é todo mundo. Você não fala o que todo mundo fala. Você não vai onde todo mundo vai. Todo mundo grita na rua. Quando o outro carro fecha ele no trânsito. E abaixa a janela e grita: não está vendo? Está cego? Você não, porque você não é todo mundo. Você abençoa, você abaixa o vidro e pede desculpa. Desculpe, cara. Desculpe, fulano. Desculpe. Sinto muito. Porque você não é todo mundo. Somos comuns. A igreja se tornou comum. Nossa forma de falar, nossa forma de vestir, nossa forma de agir. Chega numa fila e fura a fila. E não se sente mal. Mas crente volta atrás, porque você não é todo mundo. Todo mundo bate no balcão quando o avião atrasa. Você não bate porque você não é todo mundo. Mas a igreja não entende isso. Fazemos tudo o que todo mundo faz. Gritamos como todo mundo grita. Fofocamos como todo mundo fofoca. Nas casas você tem que ver, gente. Parece que os crentes não entendem que assim como você ouve a gritadeira do vizinho, o vizinho também escuta a sua. E sai: bom dia, vizinho. Você acha que ele não ouviu tudo que você gritou pela manhã para sua mulher? Ouviu? Mas é o menino malcriado. Ele está ouvindo quando você grita isso. Nós não gritamos em chinês, porque as mães gritam em chinês. Eu estou falando para você. Gente, é incrível. Eu nunca entendo o que as mães estão gritando para os meninos. Você não faz isso porque você não é todo mundo. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Mas eu quero convidá-lo a ir para a rua e ver os crentes como somos igual que todo mundo. Igual. Xingamos igual, gritamos igual, reclamamos igual, batemos igual no balcão. Gritamos no trânsito, buzinamos igual, fofocamos igual. Rimos das piadas de duplo sentido. Vemos as porcarias que os grupos nos quais a gente tem que trabalhar colocam no WhatsApp. E não ficamos indignados, até no grupo da família, dizer: não gostei do que você falou. Respeite, eu sou cristão. Não temos coragem. Vamos nos contaminando com todo mundo. Isso nos torna comuns. Nos torna comuns. Coisas do dia a dia. A gente não percebe. Bateu com a cama. No lugar de dizer: meu Deus, obrigado, ou glórias, ou alguma coisa boa. Ai, tem que falar alguma coisa. Cama desgraçada. A geladeira maldita. Essa desgraça de cama. Crentes falando. Quando o celular, quer ver quando o celular trava? Quer ver quando o celular trava? Essa porcaria que não funciona. São os irmãozinhos. Mas não somos igual que todos. Não deveríamos ser, irmãos. Mulher não grita igual que as ímpias. Homem não é bruto com a mulher igual que os ímpios. Não se age desse jeito. Isso nos torna comuns. Fazer as coisas que todo mundo faz. Você não gosta quando seu filho reclama. Por que não posso e ele pode? Mas você faz igual como adulto, às vezes, como filho de Deus. Para de entender que você é filho de Deus. Que você não pode fazer o que todo mundo faz. Amém? Em terceiro lugar, nos torna comuns quando nos dedicamos a suprir as nossas necessidades. Olha o que ele fez. Versículo 9. E tomou-o nas suas mãos. E foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o meu do corpo do leão. Por que ele foi e ele pecou? Porque ele estava suprindo sua necessidade. Qual era a necessidade? Comida. Eu lhe pergunto uma coisa: comer é pecado? Bom, gula é pecado, mas comer de forma normal. Dormir
Não. Trabalhar é pecado? É pecado trabalhar? A Bíblia diz que não trabalhe e que não coma. Casar é pecado? Namorar é pecado? Comprar um carro é pecado? Comprar uma casa? Não, nada disso é pecado. Mas quando você prioriza suprir a sua necessidade antes que fazer a vontade do Senhor, sim é pecado. Ele podia comer mel do que quiser, menos tirando ela de um morto. Menos tirando ela de um morto. Porque não lhe era permitido. Escute-me, igreja, por favor. Você pode trabalhar. Trabalhe. Pague as contas. Compre o carro. Compre sua casa. Compre seu iPhone se quiser. Mas nunca tirando prioridade para as coisas do reino. Nunca. Porque isso nos torna comuns. Isso nos converte em qualquer outro homem, obrigada. Em qualquer outra pessoa. Irmão, de que adianta você ser filho de Deus se você trabalha 12 horas e nunca congrega e aparece aqui cansado na hora do culto para dormir no meio da mensagem? Nunca tem tempo para seu filho, nunca tem tempo para sua esposa, nunca tem tempo para sua casa. Por quê? Eu estou trabalhando, pastor. Querer ver alguém indignado quando você chama atenção é quando ele sente que eu estou tratando injustamente. Querido, por que você não congregou? Por que você não congregou? Eu estava trabalhando. Aí quem sai xingado sou eu. Ele tem razão, eu que estou mal, porque ele está trabalhando. Irmã, por que não veio no jejum? Eu estava faxinando a casa. O dia do jejum? Não pode faxinar outro dia? Não, é esse dia só. As pessoas se enrolam na vida diária. Irmãs, eu também faxino. Eu também limpo, eu também lavo. Eu também tenho coisas para fazer. Mas a prioridade é o reino. A nossa prioridade é Jesus. Ele deve e tem que ser a nossa prioridade. Mas você vê uma igreja, irmãos, que se Deus dá um bom emprego, param de congregar. Congregava 3 vezes por semana, agora vem uma. E olha lá, porque chega atrasado, o culto é 7h30, aparece 8 e termina 9h30, ele sai 9, porque está atrasado para o trabalho. Não entendemos que essas coisas são os valores do mundo. Que os homens vivem para trabalhar, os homens vivem para ter dinheiro, os homens vivem para comprar cada ano um carro novo. Nós não, a gente não vive para isso. Você não vive para mudar o sofá de casa ou plasma todos os anos. Você vive para agradar Jesus e o que Ele te dá é bom e é maravilhoso. E você se sente feliz com isso. Mas você vê hoje uma igreja totalmente enrolada. O que vai fazer? Estou com 70. E por que não veio a congregar? Estou fazendo uma pós-graduação. Tenho nada contra você estudar com 70 anos. Mas se sua pós-graduação nos 70 anos vai tirá-lo de congregar direito e buscar o Senhor, pare a pós-graduação e prefira ser salvo. Vai para o céu. Vai para o céu. Para de buscar a Deus para pagar uma casa. 30 anos devendo a casa. Porque não temos tempo para Jesus. Temos tempo para trabalhar. Temos tempo para cuidar de uma esposa. Eu sei que homem gosta de trabalhar e eu entendo isso. Até porque mulheres, antes de homem ter mulher, teve trabalho. Leia a Bíblia. Tá? Gênesis 2. Primeiro teve trabalho, depois teve mulher. Que coisa. Então, homem gosta de trabalhar. Deus fez vocês para trabalhar. Mas tem que cuidar da mulher. Tem que cuidar dos seus filhos. De que adianta você dar um iPhone para seu filho, se o dia de amanhã ele vai para o mundo e ele se perde? De que adianta? Estamos cuidando demais das nossas necessidades. A Bíblia diz, não eu. A Bíblia diz, Jesus falou, que você não pode viver sofrendo, nem por comida, nem por roupa, nem por teto. Que não agrada isso ao Senhor. Quem faz isso é uma pessoa que não acredita que Deus o sustenta. E você quer ver por que o povo chora na igreja? Por comida, por teto e por roupa. Isso que faz chorar. Não tenho para pagar as contas. Estou perdendo o carro. Estou perdendo a casa. Nunca chora dizendo, pastora, eu tenho uma luta com fornicação. Ore por mim. Ore por mim que eu ainda assisto pornografia escondida da minha mulher. Ore por mim. Ele jejua quando está endividado. Porque sofremos pelas coisas deste mundo. Sofremos
demais. Irmão, se você vai atrás do sistema, você vai se enrolar. Porque o sistema deste mundo, deste século, levou o homem a endividar a sua vida, seu tempo, sua juventude, sua família, para ter coisas. Um especialista em economia falou algo sobre o Brasil que me impactou muito, é brasileiro. E ele falou a seguinte frase, ele falou: o brasileiro sofre para comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que não gostam dele. E é verdade. Sofrem por comprar coisas que não precisam. Um monte de coisas que não precisam. Sofremos por isso. Irmão, quando você for na minha casa tomar café, você não vai gostar. Eu vou contar uma coisa para vocês. E convidamos um dia, um pastor, mas não foram vocês não, uns pastores. E a gente colocou cafezinho, leite, um pãozinho e manteiga. É a nossa comida, para nós isso é comida. A gente sentou e botamos ele por aí. Ele começou: Senhor, ajuda os irmãos, supre alimento para eles, traga fartura, traga abundância, assim como o Senhor faz com os nossos irmãos. E eu abri o olho e olhei assim para ele. Fiquei assim meio. Aí passou. Quando ele voltou, no outro café, ele se convidou. Chegou com iogurte, com um monte de comida, para o segundo café. Eu acho que ele achou que a gente era pobre. Mas acontece que para mim, pouco é suficiente. Mas aqui você convida para um café, tem que ter 3 bolas, manteiga, creme de leite, não sei o que mais. Tem que ter mistura de um monte de coisas, eu nem sei os nomes direito, mas tem que estar farta. E o povo come um pedacinho de cada, para experimentar. E depois, não quer estar gordo, né? Por que tudo isso? Mentalidade nossa. É mentalidade, é nossa mentalidade. Acredite, as pessoas têm muitas coisas. Ontem, gente, não sei que horário que eu tenho que terminar, pastor, me perdoe. Eu espero não demorar muito. Mas ontem eu fui para comprar uma coisa que precisava, fui de compras. E fui pagar. E eu vi uma mulher do meu lado que fez um monte de compras, tadinho do marido. Ela comprou 1.900 e tantos reais em roupas. E eu só olhei, né? Aí ela pagando no cartão. Passou tudo no cartão. 12 vezes. Meu Deus. Aí eu paguei minha prenda de roupa e tirei o dinheiro à vista. Eu só olhei e pensei assim: eu estou comprando uma, mas eu estou pagando, ela é minha. Eu não estou devendo ela. Ela vai dever 1 ano essa roupa. E olha lá se consegue pagar. Essa é a mentalidade do povo. Essa é a mentalidade. Coisas que não precisam. Ela não precisa toda essa roupa. Não precisa. Mulheres, a gente não precisa 50 saltos. E mentira. Eu tenho um, sagrado, olhe para ele. Esse daqui, ó. Esse e um preto. Acabou-se, 2. Acabou. Tem mais? Mas o povo tem que usar 50 mil. Estamos enrolados, suprindo as nossas necessidades. Isso nos torna comuns. Isso nos torna comuns. Por isso não temos tempo para Jesus. Temos que pagar o cartão que estamos passando para comprar coisas que a gente não precisa. Muitas coisas que não é o que Deus mandou. Amém? Em quarto lugar, quem mais nos torna comuns? Nos torna comuns fazer algo bom usando meios ruins. Eu vou colocar nas minhas palavras, jeitinho brasileiro. Eu aprendi o jeitinho brasileiro. Gente, o que eu tenho aprendido nesse Brasil é bom, viu? E outra não tanto. Jeitinho brasileiro. Olha o jeitinho brasileiro aqui. Capítulo 15. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 15 diz assim: e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela a 1.000 homens. Presta atenção nisto. Quando Deus chamou Sansão, o chamou para matar os filisteus. Isto foi uma festa, matou 1.000. Estou falando melhor que X-Men. 1.000. Só tem um detalhe. A Bíblia diz que matou os 1.000 com a queixada de um jumento fresco. Um animal morto. Ele não podia fazer isso. Mas qual é a glória? Mas matei 1.000. Mas você não podia, era com morto. Mas matei 1.000. O importante são os resultados. O restante não tem problema.
Isso é outra coisa que crente faz muito. Igreja faz muito. O importante é o final. Como é que eu fiz? Não é tão importante. Então, pastor, cheguei no horário, graças a Deus. Como é que eu fiz? Pulei os 3 sinais. Não importa. Não importa. Fiz um jeitinho ali, de uma viradinha, apareci no culto, aleluia. Graças a Deus eu cheguei no horário. Jeitinho. É uma coisa boa, mas com um meio ruim. Um meio muito ruim. Amém? Quantas coisas boas a gente faz com meios ruins. Tem pessoas que ofertam na vida de outros. Eu fiz uma compra de mercado para você. Com o quê? Com o dízimo. A Bíblia diz que o dízimo é para a casa do Senhor. Você não pode gastar seu dízimo do seu jeito. Ele é para a casa do Senhor. Pronto, acabou. Você não pode fazer isso. Ai, mas não sei como vai usar. Esse não é problema da gente. A gente cumpre com fazer o que Deus manda fazer. E acabou. Mas eu estou dando mercado com o meu dízimo. Você não pode. Está roubando. A Bíblia não autoriza a fazer isso. Não pode fazer. Não pode. Não deve. Coisas boas com meios ruins. Levamos pessoas para a igreja. Vamos para a igreja, que lá você vai gostar. Tem gente boa. E sempre no final dá um café. Está trazendo para a igreja. Mas o meio não é bom. Você não pode prometer uma coisa dessas. Tudo vai resolver na sua vida. Gente, desde que eu me conheço por crente, desde que eu me converti, a minha vida se encrencou. Então eu não prometo para ninguém que tudo resolve. Porque minha vida se encrencou. Eu vivo encrencada. Para agradar a Deus, tudo é uma encrenca. Quando eu era descrente, tudo era mais fácil. Mas quando eu quero agradar a Deus, eu tenho que vencer o pecado. Minha mãe se levanta, fulano se levanta, o mendigo se levanta, o cachorro se levanta. Não prometo uma coisa que não é verdade. É só para ele gostar. Não minta, fala a verdade. Ou você vai para a igreja porque você precisa ir para o céu. Mas é o seguinte, talvez ele não pague suas dívidas nem te cure, mas ame Jesus. Irmãos, nos torna comuns ter bons resultados, mas com meios ruins. Meios ruins. Coisas que Deus não autoriza a gente fazer. Graças a Deus estou ao dia em todas as contas. Como que fez? Quebrei o galho aqui, fingi com a energia, também com a água, mudei um pouquinho aqui, falei com o meu chefe, ele assinou um papel que não é meio verdade, mas é meio, mais ou menos. Não é tá mentira, não é mais ou menos. E aí vai. Isso nos torna comuns. Não importa que tão bom pareça. Para Sansão, era bom, matei 1000. Mas qual foi o meio que você usou? Qual foi o jeito que você usou? Qual foi a forma? Qual foi a maneira? Ou melhor, qual foi o preço? Qual foi o preço? Se eu lhe pergunto nesta noite, com amor e com respeito, qual é o preço da sua casa? Muitos de nós temos casa, ou muitos têm casa, mas o preço foi perder o casamento. Qual é o preço de você ter um bom carro hoje? Tem um bom carro, mas o preço foram seus filhos. Você hoje tem sucesso em algumas coisas, mas qual foi o preço? O preço foi parar de congregar. Outros têm bons ministérios, qual foi o preço? Passar rasteira no ministério de outro. Hoje Deus nos usa, temos um dom, mas qual foi o preço? Dividir a minha igreja. Ir para outro lugar. Irmãos, em Deus, o fim não justifica os meios. Deus não estava nem aí com 1000 mortos. Deus estava ofendido com Sansão pegar um morto. Entende isso? Deus não está nem aí com o nosso sucesso. Esse não é o plano de Deus. Amados, vocês que servem a Deus, eu sirvo a Deus. Deus não quer que eu ganhe o mundo. Se eu termino acabando com o meu casamento, eu termino acabando com meus filhos. Quantas pessoas pregam, cantam, louvam, e eles destroem sua família, porque eles são tão usados que não tem tempo para casa, não tem tempo para a família. O fim justifica os meios. Ter uma igreja boa para acabar com as pessoas, não é. Não é o plano de Deus. Não nos é permitido, porque você não é comum. Amém, amados? Por favor, não existe o jeitinho em Deus não existe. Em Deus não. Em seguinte lugar, nos torna comuns quando não tratamos com dureza os nossos pecados. O pecado está se tornando amigo, porque às vezes não somos o suficientemente duro com ele. Como eu falei faz um momento, todo mundo fala mal da Dalila, e eu não vou defendê-la, ela era ruim mesmo.
Mas ela não foi nem a primeira, nem a única mulher que ele teve. Essa história de homem que fala, e eu me pensei, e caí com a secretária. É mentira. Para cair com a secretária, ele maquinou isso faz tempo. Isso não é verdade. Para ele cair com Dalila, era um pecado que ele negligenciou desde sempre. Capítulo 16, por exemplo, vamos começar, 14:1. Vamos ver só alguns versículos. Tratar com fraqueza os nossos pecados. 14:1 e 2 diz: E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Querido, para qualquer israelita era pecado diante de Deus casar com uma mulher que não fosse israelita. Ele era um homem ungido, cheio de Deus, da unção, poderoso, e gostou de uma ímpia, e pediu uma ímpia. Pediu para os pais, e os pais falaram que não, e ele ficou, temou e falou, é essa, eu quero essa, me dá essa, traga essa, e os pais, bem frouxos, fizeram. Mas o que eu quero focar é que eu quero que perceba, que não começou com Dalila, começou aqui, gostando de uma mulher ímpia. Em segundo lugar, capítulo 16, versículo 1, olha o que diz aqui, a beleza daqui. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou e dormiu com ela. Sansão tinha uma prática de prostituição. Ele gostava das ímpias, ou de qualquer uma, não para casar, para se prostituir e fornicar. Capítulo 16, versículo 4, diz: E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então perceba que Dalila não foi a inicial. A Bíblia registra que Sansão já tinha problemas com mulheres. Mulheres não israelitas, filisteas. Mulheres não permitidas que eram prostitutas. E essa daqui, que era Dalila, que foi paga. Ele não caiu com Dalila. Ele tratou com fraqueza o seu pecado. Por favor, querido, me escute. Pecado destrói. Pecado mata. E a igreja contemporânea está tratando com águas morninhas os seus pecados. Eu fico escandalizada por mim, mas também por outros. Quando aconselho, quando falo com as pessoas da natureza, pastor, o Senhor sabe disso, com que falam de pecados. O homem conta com tanta natureza que está assistindo pornografia. Ai, pastor, ore por mim, que assim, às vezes até às 3 da manhã eu fico. Gente, é com tanta... Não estou dizendo que não confesse, que você precisa de ajuda. Mas o que fica para mim terrível é ver a natureza tão normal. Ai, pastor, é que eu estou gostando do cara da padaria. Eu estou numa luta. Você é casada? Estou assistindo. Eu estou indo. Eu estou falando. Eu estou pensando. Da forma mais natural. Os pecados hoje se tornaram amigos. As pessoas mentem com facilidade. As pessoas têm ciúmes doentes, normais. Os casais brigam em casa e xingam um ao outro. E levanta a mão. E joga a roupa. Lá, vai embora. E joga a roupa na cara. De forma normal. E 2 dias depois saem de mão dada e vêm para a igreja e sentam. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Está tranquilo? Falam palavrão na frente dos filhos. E é normal. Assiste um filme com cenas indecentes. É normal. Porque estamos negligenciando a dureza contra os nossos pecados. Irmãos, o pecado, ele carcome. E ele vai destruindo. E ele vai crescendo junto com a gente. Quem ama o dinheiro, a cobiça vai crescendo junto com a gente. Quem ama a prostituição, ela vai crescendo. As pessoas dizem, mas em que momento ele caiu no adultério? Ele leva caindo um monte. Só que agora que ele concretizou o assunto. Essa história que acabei de cair, é mentira. Gostei do cara da padaria, eu não sei em que momento, de ontem para hoje. Mentira.
Você leva 1 ano, 2, pensando e negligenciando a dureza contra o seu pecado. Roubei um dia, isso não acontece em um dia. Isso é algo que vai crescendo. As pessoas não têm temor de Deus, porque estamos negligenciando o pecado. Querido, eu não lhe conheço e eu não indaguei a sua vida com ninguém. Deus é testemunha, nem para ser o pastor eu perguntei. Estou trazendo a palavra que Deus falou para mim trazer. Não negligencie a dureza contra seus próprios pecados. Mulheres, vocês que são ciumentas, ore por você. É pecado. Não confie no seu marido, confie em Deus. Deus vai cuidar do seu marido. Confie em Deus. Não se infernize a vida, nem infernize a vida desse homem. Por favor, onde você estava? Por que esse cheiro? Por que nesse horário? Você olhou para ela. Pare com isso. Pare. Se vença. A Bíblia diz que o ciúmes é pecado. A Bíblia diz que a ira é pecado. Não é que eu perdo o controle, quando eu vi, já quebrei a cadeira. Você não é comum, você é um filho de Deus. Você não perde o controle, você tem domínio próprio. Porque Deus está na nossa vida. Deus está no nosso coração. Amém? Irmãos, eu não sei que pecado está se tornando forte em nós. Mas são tantos, que se a gente fazer uma lista, nós ficamos tristes. Mas é tempo de tratar com dureza o nosso pecado. O seu, não o meu, o seu. Trate com dureza o seu pecado. Porque a gente é craque em acabar com a vida do outro. Imagina, acabou de cair em fornicação. Ele, o santo que cantava. Trate com a mesma dureza o seu. Fale mal de você também. Se julgue também. Se olhe também. Se sinta mal também. A carta aos Romanos disse: você que julga outros, você acha que não será julgado? Seremos julgados também. Eu serei julgada por essa mensagem. Ela vai cair sobre mim primeiro. Deus sabe o que eu faço. Deus sabe o que você faz no banheiro, sozinho. Que você faz em casa, no quarto, no trabalho, no carro. Que você olha nas noites, quando abre a internet. Deus sabe tudo. Também sabe o que eu faço. Sabe tudo. Por favor. O pecado vai destruí-lo. O pecado nos torna comuns. O pecado, roubo, fornicação, ira, ciúmes, inveja, idolatrias, avareza, nos torna comuns. Isso vai nos destruindo, e muito. Em seguinte lugar, já quase estou terminando, o que nos torna comuns? Sermos ingratos. A queixa nos torna comuns. Capítulo 15, versículo 18, por favor. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Sansão acabava de matar um monte de homens. Quando terminou de matar, estava com tanta sede que começou a se queixar e murmurar: vai me deixar morrer? Acaba de matar tantos inimigos e agora vou morrer nas mãos dos outros? Queixa e murmuração. Irmãos, eu sei que o Brasil está passando uma crise, mas não murmure por tudo. Nós não somos comuns. É triste ver um crente falando mal de tudo também. Salário que não presta, a gasolina, essa estrada, esse não sei o quê, mas com palavras de maldição. Tudo não alcança. Não tenho, não alcança, não serve, não dá. Porque essas queixas se tornam comuns na nossa boca, desagradam a Deus. Irmão, eu tenho certeza absoluta que você não conhece a fome. Você não conhece a fome. Não conhece. Tenho certeza absoluta certeza, que você não conhece a pobreza. Não conhece a pobreza. Quero convidá-lo a países onde a gente trabalha, onde tem lugares que as pessoas arrumam o cocô das vacas para fazer bolachas, ou terra para comer bolacha. Isso é fome, isso é pobreza. Quando alguém conta os ossos, o povo fala aqui que o Nordeste brasileiro é pobre. Eu trabalho no Nordeste brasileiro e tem pessoas pobres desse tamanho. Já viu? Pobres, bem pobres. Se ela é pobre, porque é gorda desse tamanho? Tem dia os seus pobres não comem. Mas para ser gorda, para bolo ela tem.
Isso não é pobreza. Nos queixamos demais de tudo. Não tem nada para comer, porque não tem carne. Não tem nada para vestir, porque não tem um vestido novo. Essas são as nossas falas. O salário não alcança para nada. Não serve. Isso nos torna comuns. As queixas, a ingratidão. Querem que as coisas se alcancem? Abençoe elas. Abençoe. Abençoe seu salário, abençoe sua casa, abençoe a empresa onde você trabalha, abençoe seu chefe, abençoe seu carro, abençoe sua casa, abençoe seu dinheiro, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Abençoe. Porque a maldição, as palavras de maldição e de ingratidão são dos descrentes, não dos filhos de Deus. A Bíblia nos ensina a agradecer em todo o tempo. Mas a igreja também se queixa demais. A igreja não sabe agradecer, não sabe parar. E precisamos. Aqui estava Sansão se queixando. Queixa, queixa, queixa. Isso é algo que Deus não aceita. Amém? Deus precisa que a gente mude. Quero terminar nesta noite. Capítulo 16, por favor. Quero que leia junto comigo. Fique de pé. Vamos terminar. Diz a palavra do Senhor. Versículo 30. E disse Sansão, capítulo 16, versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a caça caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, os que mataram na sua vida. Olha que texto triste. Para mim é muito triste. A Bíblia diz que no final da vida de Sansão, ele matou muitos mais inimigos. Ele ficou como um homem glorioso, acabou com os filisteus. Mas o preço da morte dos inimigos foi sua própria morte. Ele se tornou um homem comum. E perdeu sua grandeza, perdeu sua beleza, perdeu sua exclusividade, perdeu o valor que ele uma vez teve. Eu quero animá-lo nesta noite, igreja. Não seja comum. Você não é qualquer homem. Você não é qualquer mulher.